Aleluia, graça e paz, amém. Como é gostoso ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Eu creio muito na palavra que Deus nos deu, e eu sei que nós, talvez a grande maioria aqui, né? Talvez você pode ser um privilegiado do que não está passando, que eu vou falar aqui, mas eu não acho que você não esteja passando, amém? Bem, só que eu quero que o pastor Tiago, põe ele aí na tela, por favor. Pastor, eu quero ler uma palavra aqui, talvez você não está entendendo muito o que eu estou começando, nem eu estou entendendo, mas eu vou fazer. Eu vou ler um texto aqui, e Deus tem mexido muito com todos nós. Deixa eu ler esse texto aqui, eu vou comentar esse cântico. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão, com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vocês estão prestando atenção? Visto que todas as coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser em toda santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma terra nova, onde habita a justiça. Irmãos, eu não sei vocês, mas em algum momento aqui, esse cântico fala daquele temor ali. Eu estou vivendo com muito temor de Deus. Eu estou parando de fazer coisas que eu fazia. Tem 3 dias que nós saímos de um velório e entramos no outro. Alguma coisa Deus quer mostrar para a igreja. Eu tenho convicção disso. E nós precisamos agora estabelecer o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade na sua vida? O que é importante na sua vida hoje? Um momento como esse que você está vivendo agora aqui, não tem preço, não tem dinheiro, não tem pessoas que pode dar o que você pode receber e já está recebendo. Acredito que muitos já estão, porque o Espírito Santo fala através dos louvores, o Espírito Santo fala através das orações, o Espírito Santo fala através das pessoas. E esse texto, depois você medita em casa, ele está lá em 2 Pedro 3, versículo 10 até o 13. Depois você lê em casa, não é isso que eu vou pregar. Mas eu não posso deixar de advertir a igreja qual está sendo a prioridade sua. Porque eu entendo o seguinte: não há tempo mais da gente fazer outra coisa. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar. Lógico que eu estou falando com equilíbrio, com bom senso. Mas eu quero que você entenda o que está sendo prioridade. E nós estávamos num velório agora, sábado, pela manhã, ontem de manhã, né? E estava eu, a pastora Eliane, né? A pastora Ana Paula e a pastora Kélita. Nós estávamos conversando sobre quem vai ser arrebatado.
E esse negócio mexeu comigo, porque nós fomos fazer umas análises de como nós estávamos vivendo. Nós percebemos que nós não vamos ser arrebatados, porque nós temos que perdoar ainda, nós temos que consertar algumas coisas na nossa vida, arrepender de algumas coisas que nós estamos fazendo, e a Bíblia está nos falando: volta a praticar as primeiras obras. Eu tenho perguntado, por que eu falei no sábado? Porque eu quero saber o que está sendo prioridade para cada um de nós. Porque se tem algo que está acima de Deus, eu não estou falando que o ato de vir à igreja ou que você não veio, não estou dizendo isso, mas eu creio que você pode mais para a igreja, você pode mais para o reino. E por que eu estou falando isso? Não estou falando isso pensando nem amanhã, nem no ontem, nem hoje, antes de nós chegarmos. Não estou pensando aqui agora. E é esse desafio que eu quero fazer com você, igreja. Pastor, você está sendo duro, você está sendo sem educação? Não, é porque eu sei a necessidade que eu e você temos de aprender o que nós estamos cantando, porque nós estamos cantando que Ele virá, e nós continuamos da mesma forma. Nós saímos daqui e vamos fazer as mesmas coisas, vamos chegar em casa, assistir o Fantástico, não sei nem se passa mais, nós vamos jantar, nós vamos pegar e dormir, amanhã sair correndo para o trabalho, sair para a faculdade, sair para a escola, e aí quando é fé, o dia acaba, e terça vem, e quarta vem, quando é fé eu estou lá na sexta, e já está no final de semana, eu já vou vir no culto domingo à noite, e a vida vai. E eu tenho convicção do que eu estou falando, que Deus, Ele quer mais das nossas vidas. Olha a reflexão dessa estrofe. Ele fala assim: Ele virá num piscar de olhar. Parece que até aí parece que ainda vai bem. E quem estiver, agora começa, quem estiver pronto. Quantos estão prontos? Eu não estou falando de que você não vai para o céu, porque existe uma separação, quem vai para o céu e quem vai ser arrebatado. Eu estou falando quem vai ser arrebatado. Porque eu estava explicando para a pastora Ana Paula, ela quer salvar algumas pessoas que já morreram, ela quer fazer com que essas pessoas sejam arrebatadas, e eu estou pensando muito nisso que ela me falou, e eu disse para ela assim: quantos de nós estamos andando igual Jesus? Quantos de nós andamos igual Jesus? Porque Jesus era Deus, Ele não se fazia como Deus. Jesus, Ele tinha noção, ele viveu a eternidade, mas Ele não se usurpava disso. Mas Ele viveu como homem. Ele viveu como homem. Agora, quantos de nós estamos prontos? Sabe o que eu quero que a igreja acorda? Porque ainda eu vejo muita gente traçando planos e mais planos e mais planos, e esquece de traçar o melhor e o maior e o prioritário plano da sua vida, que é o seu relacionamento com Deus. Porque você só vai estar pronto se você tiver um lugar secreto com Ele. Eu não sei quantas pessoas tiraram um momento hoje com Deus e se ajoelharam diante dele e diz: Deus, eu estou aqui e estou pronto para ouvir a tua voz. Mas nós estamos cantando. Nós cantamos que quem estiver pronto, que parece que eu não estou. Eu acho que deveria mudar ali: eu estou pronto. Mas eu não sei quantos aqui cantaria eu estou pronto. Como Ele irá, com Ele irá na sua glória, com Ele morar, Ele vem. Olha o que é que tem lá onde nós vamos. Não existe tristeza, não tenho mais temor. Esse é o lugar que nós vamos. Mas quantas pessoas vão chegar lá?
Porque eu estava falando para a pastora, eu estou pegando a pastora Ana Paula de exemplo, que tem muita coisa para nós aprender, né, pastor? Mas eu estava dizendo para ela o seguinte: quem for, você tem que assistir o que eu estou pregando de manhã. Se você aceitar o número da besta em você, já era. Eu vou provar nas aulas de escatologia, já era. Se você deixar implantar o chip em você, já era. Isso eu estou falando pós-anticristo. O anticristo vai ser anunciado agora, 2 anos e meio. A igreja vai denunciar o anticristo. Não é isso que eu quero pregar hoje, mas eu quero chamar a sua atenção para nós sabermos cantar. Mas se você negar aceitar essa marca, você vai ter uma escolha: ou você aceita ou você morre. Quantos estão prontos a morrer? Porque eu não estou falando, eu estou falando daquelas pessoas que não foram arrebatadas e que ficaram. Porque eu tenho um texto na Bíblia, hoje eu li, que as pessoas que forem arrebatadas não vão ver essas coisas. E a igreja parece que não acorda. Eu estou falando de mudança de atitude. Irmãos, hoje, quer dizer, pela manhã eu falei assim: se tem algo que o crente precisa entender, quando eu falo crente, o cristão, que é aquele que acredita em Deus, acredita no Filho de Deus, ele tem que entender que ele é, uma palavra-chave tem que andar com ele: renúncia. Você tem vontade de fazer tantas coisas, eu também tenho, mas eu não faço, por causa de Jesus. Passa aí para mim, pastor. Olha ali, eu comecei a tremer quando eu cantei esse cântico aqui agora há pouco. Olha o que nós vamos fazer parte, junto com os anjos cantar: eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou, ele vem, ele vem. Você vai fazer parte desse coral aí? Se você vai fazer parte desse coral, eu quero que você entenda o que nós vamos falar essa noite. Só que eu vou te falar uma coisa: adoração é uma decisão. Adoração não é processo. Processo você começa hoje, amanhã mais um pouco, amanhã mais um pouco. Mas adoração é decisão. O que eu te peço essa noite agora é que você decida a adorar Ele. Adore Ele. Amém? Meu pastor tem 82 anos. Se você acompanhar ele nas redes sociais, que é a forma mais fácil hoje, ele não tem pregado outra coisa. Eu estou entendendo o desespero dele. É desesperador. Porque quando eu penso que meus filhos podem ir e eu ficar, ou quando eu penso que eu posso ir e meus filhos ficarem, é desesperador. Sabe por quê? Porque se eu for, meu filho tem que ir, porque ele vai baseado na minha conduta. Agora a minha pergunta é: a sua conduta leva os seus filhos para o céu? Leva seus filhos para perto de Jesus? E outra coisa, irmãos, que eu tenho aprendido é se humilhar. Não tem outro caminho. Pastor, eu estou certo, mas eu não vou lá pedir perdão. Vai. O certo é que vai pedir para o errado. Porque a tua recompensa não vem dos homens. A tua recompensa vem de Deus. Ah, pastor, eu tenho vontade de adulterar. Então engula o teu adultério e olhe para Jesus. Ah, pastor, eu tenho vontade de ser lésbica. Engula a sua vontade e vá fazer a vontade de Deus. Ah, eu tenho vontade de ser homossexual. Engula a sua vontade, porque é pecado. Irmãos, Deus está me levantando como profeta. Eu sei do que eu estou falando. Eu não quero cair no texto de Jeremias 25. Depois você medita em casa. E eu sei o vale que eu estou passando. Mas eu decidi uma coisa no meu coração e eu não abro mão.
Eu decidi por Deus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para Ele, por Ele e para Ele. Nada, absolutamente nada. Hoje eu batizei minha filha, depois de 5 anos e meio. Deus mudou o nome dela. Sabe por quê? Oração. Sabe por quê? Porque nós cremos no Deus vivo. Você até pode não concordar comigo, irmãos, mas uma coisa você tem que concordar, você tem que concordar com o que eu li na palavra de Deus. A terra vai derreter, onde derreter com calor intenso. Você está sentindo calor esses dias? Agora imagina um calor que vai derreter. Eu não vim aqui hoje para passar medo em vocês, mas eu vim para abrir o meu coração para vocês. Quando eu vi o pastor José dizer que ele tem medo, ele tem temor de não ser arrebatado, eu falei, eu já era. Porque eu não vejo aquele homem fazer outra coisa a não ser monte, pregar, orar, monte, pregar, orar, doar. Agora ele está vendendo tudo que ele tem e está doando. Ó, explicar para vocês uma coisa. Uma vez eu entrei num lugar, uma pessoa me falou assim: toma uma decisão, não toma uma decisão errada. E eu disse para ele assim, não, mas eu já tomei. Ele falou, não, mas ainda dá tempo. Aí ele me deu um exemplo, ele falou, sabe por quê? Porque quando você toma a decisão, você entra, é lógico que ele estava fazendo uma figura, fazendo uma figura de linguagem. Você entra no rio, a água está aqui, ó. Se você insistir nessa decisão errada que você tomou, a água vai bater aqui. E talvez muitos de nós tomamos e insistimos. Eu sei o que eu estou falando aqui. E nós podemos ser submergidos. Então hoje você vai ouvir essa palavra que nós vamos falar, e você vai voltar atrás nessa decisão. Eu quero falar um pouquinho com você sobre vale. Desde a hora que eu entrei aqui, nós pudemos sentir o fluir do Espírito. É real o fluir do Espírito Santo. É real. Deus, Ele fala com cada um de nós. Eu tenho convicção que, talvez para a maioria, Deus falou algo desde o início do culto. Dá para eu ver. Tem rostos alegres, tem rostos tristes, tem rostos com interrogação. Mas Deus falou ao nosso coração. Eu tenho certeza disso. No momento do louvor, eu pude perceber a grandeza do que com que Deus tratou cada um de nós. A palavra, sabe por que eu vou falar sobre vale hoje? Nós vamos, o que eu estou fazendo aqui agora é só tentando complementar o que Deus já começou em você desde a hora que você sentou aqui. Amém? Eu creio que Deus vai falar isso com você. Sabe por quê? Porque a palavra dele nunca volta vazia. A palavra dele nunca volta vazia. Talvez você vai dizer para mim assim, pastor, é porque o senhor não sabe, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida, pastor, é porque o senhor não tem noção daquilo que eu estou vivendo. E eu quero dizer para você, eu quero combater você, que você está vivendo o melhor momento da sua vida. Se você for ler na palavra de Deus, os melhores momentos das pessoas foi quando eles estiveram no vale. Quando você está no vale, você fica pronto para ouvir. Quando você está no vale, você aceita aquilo que você não aceitava. Quando você está no vale, você você deixa as pessoas falar, você ouve mais. Sabe por quê? Porque você está vivendo ali, o vale está te quebrando. Aquilo que um dia eu cheguei em casa, morri de rir do pastor Newton ontem aqui, que ele falou isso, mas é porque não deu tempo de eu contar meu testemunho, eu tive que sair. E ele falou que quando inteirou 18 anos, é dono do nariz, alguma coisa assim. E eu me lembrei de mim, eu inteirei 18 anos, eu cheguei na minha mãe e disse assim, ó, de hoje para frente a senhora não dá uma opinião mais, agora eu sou dono.
Arrependimento. Arrependimento, irmãos. Esse negócio de falar aí que eu não volto atrás, já voltei, foi muito. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia manda honrar pai e mãe. Sabe o que eu quero dizer para vocês hoje? É que nós estamos sendo preparados, presta atenção, olha o carinho de Deus com você. Nós estamos sendo preparados para o que está por vir. Prepara, você vai viver as promessas que Deus falou para você, mas era preciso você passar no vale. Eu quero mostrar para você que do vale você sai para a vitória, que do vale você sai para ser promovido, que do vale você está recebendo as bênçãos do Senhor. Mas cuidado, que eu quero te mostrar que o vale nunca é um lugar permanente, mas o vale é um lugar transitório. Você tem que entender isso, porque tem muitos de nós que não estamos entendendo. A palavra de hoje eu quero tentar mostrar para você que ela vai do vale até você receber as promessas do Senhor. Todos nós aqui, com certeza, já passamos pelo vale. Quanto mais pior ainda, deixa eu te avisar, quanto mais pior você está aqui hoje, tem jeito de ficar ainda pior. Então começa a agradecer. Começa a dizer para Ele obrigado, porque o vale meu está até aqui, porque tem condições de ir mais. Parece que vai melhorar, né? Você já viu falar que as pessoas às vezes, essas pessoas que estão correndo risco de vida, e elas dão uma melhorada, falam assim, essa foi a melhora da morte. E no vale tem isso, parece que vai melhorar, de repente tudo piora, está pior do que o começo. Eu quero falar hoje de uma pessoa que foi no vale que ele achou a solução dele. Eu quero mostrar para você que no vale está a saída para a sua vida. Talvez você não consiga me compreender ainda na totalidade, mas Davi achou a solução dele no vale, quando ele teve que enfrentar Golias. E eu vou te mostrar durante essa palavra que Davi era talvez o pior homem que tivesse que ser escolhido para atacar, para estar no vale. E eu vou dizer mais, depois de 20 anos, Davi estava novamente aonde? No vale. Vale, lugar de aprendizado. Vale, lugar. Agora, o que eu quero ensinar aqui essa noite para você, não faça do vale o lugar para te levar para longe de Deus. O vale é para te mostrar o quanto você depende de Deus. Que tem muita gente que fala assim, não, Deus não existe, agora Deus é isso, Deus é aquilo, e Deus já me levou aqui, a desgraça está tão grande, que desgraça pouco é bobagem, isso vai ficar tudo aquilo, e você começa a agir pior do que aquelas pessoas que estão no mundo. E o que eu quero te mostrar aqui, não faça do vale o pior lugar, mas faça do vale a sua promoção. Você tem que começar a ser promovido. Se você está nesse vale, diga para Ele, fala, Senhor, da onde está a saída no vale? Davi olha, e Davi vai para o vale, e Davi só acha 5 pedrinhas, 5 pedras, 5, sabe aonde Davi achou as pedras? Aonde? No vale. Para quê? Para enfrentar o gigante, que um exército não estava dando conta. O exército de Saul tinha medo dos filisteus, e tinha medo principalmente de Golias, mas esqueceu que o Senhor fez, depois, estou só aqui para lembrar você, que quando Gideão foi enfrentar, Deus não queria os 1000, Deus queria 300. O vale é o ponto de partida para a sua vida hoje. O vale é o ponto de partida para a sua trajetória hoje, em nome de Jesus. Esse vale vai fazer você ser promovido em nome de Jesus.
Você vai ver em nome de Jesus. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui para te dar uma palavra assim, sabe? Eu quero que você leve um choque, para que você perceba que aonde você está, Deus está contigo. E não pense que as coisas não possam piorar. Mas se você olhar para a cruz, você vai ver que o vale já vai começar a passar. Agora, enquanto o vale não passa, viva a promessa de Deus para você no vale. Olha o que eu vou falar. Eu nunca vi ninguém ir ao ponto mais alto da montanha sem passar pelo vale. Para você ir ao ponto mais alto da montanha, primeiro você tem que passar pelo mais baixo, pelo vale. Cada vez que nós estamos em um monte e quero ir para o outro, presta atenção. Você está num monte, talvez você está no lugar que você acha mais alto, mas de repente você vê outro lugar mais alto e quer ir ao outro mais alto, tem que passar pelo vale, menor ou maior, mas você tem que passar pelo vale, até você conseguir alcançar o outro ponto mais alto. Sabe o que eu quero te mostrar? É que esse vale que você está atravessando não está fora do controle de Deus. Eu fico imaginando, tem hora, o que Deus fez com Jeremias. Deus falava para Jeremias: vai lá e fala para o povo que vai acontecer isso, isso e isso. Jeremias punha o dedo na cara de todo mundo e falava: vai acontecer. E Jeremias, até quando ele morreu, nunca tinha se cumprido uma promessa, uma profecia dele. Elas foram se cumprir depois. Mas quando vem de Deus, vai acontecer. É isso que você tem que crer. O mundo hoje é um vale. Essa é a visão que eu estou tendo. O mundo hoje é um vale. O mundo hoje ele quer dar distração para nós. O mundo hoje ele quer preparar. Eu estava vendo um programa desses canal fechado nos Estados Unidos. O que está se falando hoje é só no movimento LGBT. O que está se falando hoje é só nesses movimentos de grupos. E eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos e para você que está me ouvindo. Eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu tenho tudo contra o pecado. Eu amo as pessoas que estão à minha volta. Escuta agora. O vale não é um lugar para permanecer, mas é um lugar transitório. E eu quero mostrar para você na Bíblia isso. Quando eu vejo Davi, que a única coisa que ele encontrou no vale, já pensou? Ele está no vale, ele sai, ele tenta vestir a armadura de Saul, não dá certo. Ele vai no vale e traz 5 pedras para derrubar o gigante. Era possível? Não era. Era impossível. Mas quando você está servindo o Deus do possível, o impossível se torna possível. Creia que Deus transforma o vale de problemas em um portão de esperança. O seu papel aqui, meu irmão, minha irmã, o seu papel é crer na palavra de Deus. Então você vai sair do vale. Não toma decisão porque você está no vale de fazer coisas erradas. Permaneça em Deus, que Ele te tirará do vale. Eu disse Ele, nunca você sai do vale, mas Ele te tira do vale. É isso que você tem que perceber. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu está comigo. Creia. Essa frase eu anotei porque eu precisava muito dela. Eu precisava muito dessa frase. Quantos aqui já decepcionaram com pessoas? Eu gosto sempre de contar a mesma história. A pastora vai brigar comigo, mas eu vou contar a mesma história.
minha avó, casada há 60 anos com meu avô. Um dia eu cheguei na casa dela, ela estava indignada lá à tarde. Cheguei lá naquele momento, comi um pão de queijo de vó, né, biscoito. E aí ela estava lá, Ricardo, eu falei, que foi, vó? Ela disse assim, você não há de ver que eu não conheço o Hélio. Eu vou chamar Hélio. Eu falei, a senhora não conhece? Não. Tem 60 anos que eu estou casado, eu nunca pensei que ele ia fazer isso. Sabe por quê? Porque eu e você criamos expectativa em cima de homens. Agora deixa eu te dar um recado do céu. Crie as suas expectativas em Deus. Você nunca será decepcionado. Nunca será decepcionado. Gênesis 15, Deus teve que falar para Abraão, Abraão, escuta Abraão, eu sou a tua recompensa, eu sou o teu escudo, eu te recompensarei. Mas não, nós estamos esperando do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho. Quantos pais eu já vi decepcionados porque o filho falou, hoje chegou o dia, deu embora, e o pai, a casa desabou. Sabe por quê? Porque nós criamos expectativa em cima das pessoas. E a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5. Abra sua Bíblia, Romanos 5. Porque senão, se eu não ler a Bíblia aqui, parece que eu estou falando coisa minha. Não é. Mas o texto principal ainda não é esse, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, 3. Romanos 5. Romanos 5, 3. Olha o que ele fala. Quantos aqui eu não sei se está passando tribulação, mas olha o que ele fala. É não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança, é só até o 4, né? Mas eu vou ler aqui, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Então, se você está no vale, paciência, porque a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Então você não pode sair daqui sem esperança. O vale vai passar. O vale é lugar de promoção. O vale não é lugar de reprovação. Deus irá transformar tudo isso em um portão de esperança. Pastor, mas é muito difícil. Eu não estou falando se é difícil ou se não é. Eu estou falando que Deus irá transformar. O papel do diabo é falar para você, olha, não tem jeito, agora acabou. O papel do diabo é de te desanimar. O papel do diabo é dizer para você, você é um fracassado. O papel do diabo é dizer, tá vendo, filho de peixinho, peixinho é. O papel do diabo é dizer para você, você é filho do fulano, você é amaldiçoado, você veio a esse mundo para pagar outra vida. Esse é o papel do diabo. Mas o papel daquele que é verdadeiro, daquele que é o próprio Deus, é dizer para você, você é um propósito meu, você é propósito de Deus. O vale é um lugar de explodir. Não creia na fala do diabo, eu agora faliu a minha empresa. Eu passei por isso, eu perdi uma empresa, muitas pessoas sabem disso. Então eu vou te dizer uma coisa, o vale é lugar para que você mostre a sua capacidade muito maior do que antes, mas ela só vem através de Deus. As coisas acontecem, deixa eu te falar uma coisa, quando as coisas acontecem com Deus, a maioria é no vale, não tem jeito, é lá que você vai aprender. Quantas coisas você está aprendendo porque você está no vale? Quantas coisas nós poderíamos, e eu estava discutindo com a pastora ontem à noite isso, nós estamos deixando de aproveitar
tudo aquilo que Deus está fazendo por nós, porque nós estamos apegados no vale, ou porque nós estamos apegados nas pessoas, ou porque nós estamos apegados nas decepções. Agora olhe porque você está no vale, comece a pensar, quanto você deixou de viver o que você poderia ter vivido, para que você não tivesse no vale hoje. É difícil de ouvir isso, é difícil. Às vezes as pessoas vêm me pedir aconselhamento, né? Principalmente em casamento, tudo. É fácil? Não é. Mas eu digo assim, faz exatamente o contrário. Eu estou falando daquilo que é na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala. Esses dias uma pessoa chegou em mim, lá no hospital, e perguntou, quer dizer, ela falou um negócio e eu entrei e eu falei para ela assim, não, ó, o que você precisa entender é 1 Pedro 3. Todos nós, tanto homem quanto a mulher, mas olha o que ele fala aqui: semelhantemente vós, esposas, estais sujeitos aos vossos maridos, aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, alguns maridos não obedecem à palavra, possam sem palavra ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Quantos maridos são ganhos pelo comportamento da esposa? Você está querendo ganhar moral, né? Estou vendo. Olha, o pastor Nilton está querendo ganhar moral. Tá. Porque aqui eu nem falei da parte do marido, que o marido tem que morrer pela esposa como Cristo morreu pela igreja. Então não tem quem é melhor, quem é maior. O problema é que nós não queremos fazer os nossos papéis. Eu quero que a minha esposa faça tudo, e a esposa quer que o marido faça tudo. Não, eu estou falando de papéis definidos na palavra de Deus. Pastor, mas quando eu vou aprender isso? Só no vale. Você tem uma chance de não passar no vale, é começar a aplicar os princípios da palavra de Deus agora. Deixa eu passar para vocês uma coisa aqui. No vale, você vai ralar muito, você vai sofrer muito. Isso é por quê? Porque o diabo tentando, e você pode até me responder que não é só o diabo, mas eu coloquei dessa forma. O diabo vai tentar o que? Lhe enganar. O diabo vai tentar tirar as bênçãos da sua mão. Eu não posso me render. Não se rende, porque deixa eu te falar, no vale não é um lugar para você morrer. Vale não é lugar de morte. Primeiro, vale não é lugar de escassez. Vale é lugar de provisão. Olha a visão que nós temos tanto errado. Quando eu estou no vale, parece que o mundo acabou, tirou os pés do chão, parece que tudo vai acabar, porque eu estou no vale. E muito pelo contrário, no vale é que você está firme, e no vale é lugar de provisão. Abra sua Bíblia, aqui é o texto central da mensagem. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 39. 1 Samuel 17, versículo 39. Diz assim: E 39. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: não posso ir com estas coisas, pois não as provei. E Davi tirou de si. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, aqui é onde ele estava num vale, e ele colocou em seu alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Aonde Davi estava? No vale. E lá estava a saída para Davi. Talvez é impossível para você, mas para Deus é possível. Filipenses 4,19, não precisa abrir, porque senão nós vamos... Olha aqui, olha o que faz. Você está com necessidade? Presta atenção, Filipenses 4,19. O meu Deus
suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo. Ele suprirá o quê? Todas as suas necessidades, todas. Deus vai suprir. Então não é falta, vale não falta. Deus vai suprir pela falta. Se tiver falta no vale, não incomode, porque Deus suprirá a sua vida. No vale, Davi encontrou 5 pedras, aparentemente muito escasso, mas Davi encontrou 5 pedras. Sabe o que eu quero dizer isso com você? O que você encontrar no vale, não joga fora. Não joga fora. É no vale que você vai achar a sua saída. O que mais importa, presta atenção. O que mais importa não é o quanto eu encontrei, mas o que faço com aquilo que eu encontro no vale. Davi, aparentemente 5 pedras era nada, mas quando ele entregou nas mãos do Senhor, se tornou uma grande metralhadora, se tornou algo grandioso. A gratidão faz com que você tenha em suas mãos o vale. Muito da provisão do vale vem através da gratidão. Irmãos, não vale a pena ficar com os olhos nas circunstâncias. Não vale. Vale não é e nunca será a sua origem, muito menos o seu destino. Por quê? Porque no vale é o lugar de se promover. Eu não estou falando para você ficar no vale. Vale é apenas um momento que você está passando. Só isso. Vale vai passar. Ouça o que Deus falou. E eu vou te falar, não ouça a voz do inimigo. Se Deus está te falando, permaneça firme. Não se entrega, mas permaneça na palavra que Deus lhe entregou. Antes de você subir, você vai enfrentar os vales, para que a unção caia sobre a sua vida e que o poder de Deus venha sobre você. Que a unção não use desse vale para você se deprimir, mas use desse vale para você sair dele grande, na unção e no poder de Deus. Só tem jeito de você sair de uma forma do vale vitorioso, é se você se render aos pés da cruz. Então, não tome decisão sem Deus te falar no seu coração. Antes da fartura, sempre vem a escassez. Eu não sei se você já percebeu isso, né? Falava assim, nossa, mas quanta dificuldade eu tinha, eu passava isso, e hoje você está vivendo, por quê? Porque sempre para vir a fartura, primeiro vem a escassez. Só há possibilidade de fartura aonde tem escassez. Não tem como ter fartura no lugar que já é farto. Mas se você acha que tem pouco agora, não olhe para o pouco, mas olhe o que Deus irá fazer com o pouco. É no vale que Deus faz isso. Davi ouviu Saul dizer, você é nada. Presta atenção nesse final, estou terminando. Davi ouviu Saul dizer, olha, esse é um coitado. Quem é esse Davi? Alguém falou, não, ele é irmão daqueles fulano, filho de Jessé. E aí o pior você não sabe. O rei Saul não acreditava em Davi, muito menos os seus irmãos acreditavam em Davi. E agora, nem o pai, que era Jessé, acreditava em Davi. Davi era um desacreditado. Mas ele foi acreditado pelo único que pode todas as coisas. Sabe quem acreditava em Davi? Só Deus. E Davi não precisava que ninguém mais acreditasse nele. Sabe o que você está precisando de ouvir? A voz de Deus, porque quem acredita em você é Deus.
as pessoas não acreditam em você. Como eu chorei ontem à noite, quando eu percebi que quem acredita é só Deus, não tem outro caminho. É de chorar mesmo. Essa palavra hoje eu queria assim, sabe? Só Deus e eu, sabe? O que eu queria? Sabe por quê? Porque eu estou saindo daqui numa esperança de que Deus é aquele que acredita em nós, não as pessoas, não as pessoas. Mas eu quero que você tenha na sua mente que o vale não é lugar para você morrer. E quando eu estou falando de morte espiritual, amém? Não é lugar de morrer, mas é lugar de você sair vitorioso. O que eu estou pedindo para a igreja hoje, irmãos, se humilhem. O pastor José fez uma mensagem muito forte, ela está lá no YouTube, só que ela é 3 horas de duração. É sexo à véspera do arrebatamento. Se você não tem tempo, não assista essa palavra só a metade, não assista. Mas sabe por quê? Sabe o que ele quis dizer, resumindo tudo, falando assim, olha, tenha cuidado, porque qualquer coisa pode nos tirar do arrebatamento. Eu não quero falar do assunto lá para você ter interesse de lá ver, mas cuidado com as decisões que você está tomando, elas podem te tirar do arrebatamento. Sabe por quê? Tome uma decisão por Deus e nunca pelas pessoas. Tome uma decisão por Deus e nunca pelas pessoas.